Tem pouca coisa mais humilhante do que levar uma bronca em público. E a coisa fica ainda mais dolorida quando quem está dando a bronca é adorado por todos e está falando a verdade. Foi o que aconteceu esses dias numa fala do presidente de El Salvador, o direitista Nayib Bukele. Ele disse que países como o Brasil são sócios de criminosos, juntando mais uma vergonha internacional para o governo Lula. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua gratidão ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por ter aceitado centenas de deportados dos Estados Unidos. Isso acontece depois que o governo Trump deportou mais de 200 anjinhos sem asa para El Salvador há alguns dias, porque os fofuchos eram integrantes do Tren de Aragua, uma gangue da Venezuela. As deportações foram feitas depois que o Laranjão adotou uma autoridade usada em tempos de guerra para acelerar a expulsão de certas pessoas do país. Trump escreveu na rede Truth Social o seguinte: obrigado a El Salvador e em particular ao presidente Bukele por sua compreensão dessa situação horrível que foi permitida acontecer nos Estados Unidos por causa da liderança democrata incompetente. Não esqueceremos. A postagem também inclui um vídeo mostrando centenas de anjinhos sem asas sendo detidos e deportados em vários aviões, seguidos por sua transferência em ônibus para o Cecote, a maior prisão das Américas, que se tornou um símbolo da dura repressão ao crime em El Salvador. E se o Trump e os americanos estão felizes, o mesmo não se pode dizer do correspondente internacional e inimigo do pente, Guga Chakra. O choro dele na Globo News foi comovente. Exato, proibir esse tipo de transferência, de deportação, Marcelo, porque as pessoas têm direito. É importante frisar, aqui nos Estados Unidos, tanto a decisão de prisão daquele aluno da Colômbia pró-Palestina, como nessa questão dos venezuelanos, esquece o conflito que está por fora, é uma questão interna de direitos que as pessoas têm, quer dizer, direito à liberdade de expressão daquele estudante da Colômbia, da primeira emenda da Constituição, direito a um processo, o processo chegar até o fim para que seja levada a deportação desses venezuelanos, que em teoria deveriam ir para a Venezuela, não para um terceiro país, para El Salvador. E, por esse motivo, um juiz deu a ordem que não poderiam ser deportados. E aí que entra a grande questão, que mesmo com uma ordem judicial, o governo Trump levou adiante a deportação. O juiz determinou que, caso o avião estivesse no ar, deveria retornar para os Estados Unidos. Aí tem toda a questão envolvendo o horário. Ele primeiro deu uma ordem oral, quando o avião ainda estava em solo nos Estados Unidos, e depois uma ordem escrita, mas a ordem oral já era válida. E o governo Trump já havia recebido essa ordem, que eles não poderiam ser deportados. Mesmo assim, eles foram. Agora, o governo Trump argumenta, em primeiro lugar, que já estaria em águas internacionais. Segundo a justiça, isso não interessa, porque você pode dar ordem, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, os Estados Unidos deu a ordem para bombardeios ao Iêmen, num lugar bem distante. O governo americano continua controlando aquele avião militar americano que estava levando os deportados. Então, deveria voltar. Depois, o governo americano argumenta que a justiça, que um juiz federal não teria poder para frear uma decisão do Poder Executivo. Não, claro que tem. O tempo todo há decisões da justiça revertendo decisões do Poder Executivo que são consideradas ilegais. Mas você vê que cada vez o governo Trump vai tentando ultrapassar, ver onde dá. Então, no caso do rapaz do Green Card, do Mahmoud Khalil, eles nem sabiam que ele tinha Green Card. Na verdade, imaginavam que era visto de estudante. Quando chegam lá e descobrem que ele tem visto de estudante, isso fica claro, porque no filme fala. Eles falam, nossa, não é visto de estudante, é Green Card que ele tem. E aí vem a ordem de cima, não.
pode pegar do mesmo jeito, que é diferente uma pessoa com visto de estudante de um residente permanente aqui nos Estados Unidos. E agora, nessa questão dos deportados. Para você deportar uma pessoa, tem um processo. Muita gente não entende, mas tem todo um processo. Por mais que a pessoa esteja ilegal, seja acusada de pertencer a uma gangue, existe um processo na justiça imigratória, existe um processo na justiça criminal. Funcionam assim nos Estados Unidos. É uma democracia, as pessoas têm direito a se defender, porque pode ter ali no meio dos venezuelanos uma pessoa que não integra a gangue, que fugiu da Venezuela por questões econômicas, cruzou para os Estados Unidos porque os Estados Unidos davam direito ao asilo para venezuelanos que estavam fugindo. Isso oficialmente. Ela ingressa nos Estados Unidos e pede o asilo, porque está fugindo de uma ditadura. Ela tinha esse direito. Aí ela chega aqui nos Estados Unidos, daí ela é presa no meio desse grupo. Então, para cada pessoa, ela tem o direito de se defender. Porque a gente não sabe, cada um dá para, é tudo venezuelano, bandido, assassino. Não funciona assim, a gente não sabe como é cada um desses 200 que estão sendo deportados. As pessoas têm que ter o direito de se defender, né, Marcelo? De ter o processo até o final e aí culminar talvez numa prisão, numa deportação, mas depois de esgotado todos os direitos de defesa de uma pessoa. Engraçado. Todas as vezes que mexem com bandidos, narcotraficantes, os blogueiros da Globo se revoltam. Mas prender uma mãe de família que escreveu com batom numa estátua feia e condená-la a 14 anos de prisão, aí isso não tem problema, pois é defesa da democracia. Só não tem direito de se defender individualmente o pessoal do 8 de janeiro, né, Guga? Tirar a bandidagem das ruas americanas incomoda demais a turma da Globo. Dar opinião, se manifestar, fazer piada com a Janja, chamar Lula de ladrão, criticar o STF, para eles tudo é crime. Menos quando o cara anda com um fuzil defendendo o território do tráfico. Aliás, o Guga esqueceu de falar que a decisão do juiz veio após a deportação. Perdeu, mané, não amola. Além do que, o próprio descabelado disse que Trump usou uma lei de 1798 para embasar. Atropelou a decisão judicial usando a lei? Então não cometeu nenhuma ilegalidade. Todo esse choro por 200 bandidos cadastrados no trem de Aragua, quadrilha altamente periculosa que nem o Maduro queria de volta à Venezuela. Mas o Bukele não tem medo de bandido. Desde que assumiu a presidência em 2019, ele implementou uma estratégia de combate severo ao crime, com uma forte repressão a gangues e medidas de emergência, o que resultou na drástica queda do número de homicídios. Em 2023, El Salvador registrou apenas 154 assassinatos, uma redução significativa em comparação aos mais de 2.300 homicídios registrados no ano em que ele tomou posse. Bukele é aclamado por sua luta implacável contra as quadrilhas que aterrorizavam a população. Por isso ele pode falar com propriedade sobre o assunto. E foi o que ele fez esses dias. Durante uma reunião dessa semana, Bukele deu uma declaração sobre a questão da criminalidade e disse que países como o Brasil são parceiros de criminosos. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Y yo digo, yo daba el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio.
Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No ves si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué? Porque en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas, porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables, que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Y ¿cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Entonces, definitivamente, pero parte de todo porque obviamente solucionar está la teoría y la ejecución. La ejecución tendrá sus complejidades, pero principalmente hay que partir de la teoría, y es que no hay estado que no pueda eliminar la delincuencia. Putz, também não precisava humilhar. Na cara não, Bukele. Bukele explicou bem desenhadinho que o maior narcotraficante do Brasil tá no governo. Pode até falar mais alto, porém, mais claro, é impossível. Amanhã o X deve receber uma intimação do Xandão pedindo os dados e a localização do Bukele com uma multa diária de R$100 mil, caso não cumpra em 48 horas. Quando uma organização criminosa cresce sem controle e toma conta do país inteiro, é porque tem aliados no poder. A mensagem do Bukele é direta e contundente. Se um governo não consegue erradicar o crime, é porque o crime já está dentro do governo. Aliás, a falta de controle de território é um retrato da proibição de policiais entrarem nas favelas do Rio de Janeiro, cortesia do seu amigo Edson Fachin. Para a lapada ficar completa, só faltou o Bukele falar: como é que esse presidente Lula vai combater a criminalidade se ele teve a maioria de votos nos presídios? Mas, de todo jeito, a fala do Bukele foi certeira. Vai ter puxa-saco de ex-presidiário chorando até desidratar. Como deve ser bom ter um presidente que não fale de humanizar crimes e nem de batucar tambor. Na verdade, nem precisava o Bukele ter falado isso. Quem conhece a história do Foro de São Paulo, criado pelo Lula e que tem como membro as Farc, já sabe como as coisas funcionam. Isso aqui virou uma Disneylândia do crime, e não é por acaso. Bukele foi perfeito nas colocações. O que falta é vontade política, e num país dominado por facções, com um presidente condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, que apoia e recebe bandidos, e uma Suprema Corte que solta criminosos, desde os chefes de facção até os de colarinho branco, não há como resolver o problema do crime. Já pensou um país em que a mulher de um líder de uma facção criminosa paralela ao Estado tivesse acesso ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e com os custos pagos pelos mesmos? E pior, a jornalista que deu essa notícia fosse demitida 2 meses depois? Que vergonha que dá. É umbilical a relação da esquerda com os cartéis. Enquanto Bukele empreendeu inúmeras prisões de criminosos, incluindo juízes e advogados picaretas, inaugurou várias unidades prisionais e mobilizou as Forças Armadas para patrulhar as ruas e combater a criminalidade, o que o Lula fez aqui?
Diminuiu radicalmente as apreensões de drogas, colocou a Polícia Federal para só prender oponentes políticos, votou pela manutenção das saidinhas e agora fala em humanizar o tratamento a bandidos, acabando com a prisão para crimes contra patrimônio. Quem está no caminho certo? O Bukele ou o Lula? Parece bem óbvia a resposta. Bukele deu uma aula. Ele entendeu o problema. Aqui no Brasil ainda estamos discutindo sobre se prendemos ou não assaltantes de celular. Temos que controlar todo o nosso território. Não importa o custo, precisamos acabar com esse narco-estado. Como disse Olavo de Carvalho, a luta do Brasil não é mais direita versus esquerda, mas sim lei versus crime. A verdade é que o Brasil está tão dominado pelo crime que está precisando de um El Salvador. Se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana com picanha, costela e ainda uma cervejinha gelada. Se preparem, porque nós vamos recuperar a indústria brasileira e a Petrobras não será mais privatizada. O Banco do Brasil não será privatizado. A Caixa Econômica não será privatizada. Esses bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse país. E é por isso que os Correios também não serão privatizados. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.